Boa noite, boa noite. A gente vai estudar hoje ortografia e semântica. É o primeiro tema lá do nosso material e também do nosso cronograma de estudos. Estamos aqui para tratar a ortografia, que é a forma correta de grafar as palavras, né? Ortopedista é aquela pessoa que faz a correção lá dos nossos ossos, nosso movimento, cuida da nossa saúde óssea. E a ortografia é quem vai tratar aí da correção da nossa escrita, da nossa grafia. Como é que a gente está escrevendo as palavras, se elas estão corretas ou incorretas. Nesse sentido, a gente estuda a ortografia junto com a semântica. Por quê? Eu optei por falar ortografia e semântica. Porque ao bugar uma palavra ou outra, ou ao se escolher um contexto ou outro de uso de uma palavra, ela toma determinado significado, toma determinado sentido. E quando eu escrevo uma palavra de forma incorreta, ou escrevo um parônimo que a gente fala, né? Uma palavra que não se encaixa naquele contexto, eu estou prejudicando também o sentido. E muitas vezes a Selecom, a FGV, a gente já comungou para a FGV cobra a ortografia junto com parônimos e homônimos, né? Que é a relação do mal e mal, seção e seção, acerca e acerca, senão, senão. São palavras que são parecidas algumas, outras são iguais no som, né? E diferentes no sentido. Os quatro usos dos porquês são os clássicos, que a gente sempre precisa revisar, sempre relembrar, porque tem quatro formas de falar o porquê na língua portuguesa e na internet, no uso corriqueiro, a gente usa o mesmo porquê para tudo. Só que não, a partir de hoje, toda vez que a gente usar o porquê, dependendo do contexto, a gente vai ter que adotar o seu uso correto. E ainda mais com a contração que é própria da internet, a gente reduz tudo a pequena. Como eu não sei usá-los, porque eu vou lá e simplifico para PQ. E resolveu minha vida. Por partes. Porque na hora do concurso a gente precisa saber usá-lo corretamente, né? Então vamos lá, estudar ortografia. Sabemos que não é o conteúdo que mais cai. Nesse ano de 2024 caíram 34 questões até o momento de ortografia, das 48 provas que eu vi. Então, se cair vai ser uma questão. E não são todas as provas que caem, né? Não são todas as provas que caem, mas se cair é uma questão. Essa é a ideia. E se cair a gente vai ter que acertar. Então vamos atentar a esse tema e dar início ao nosso curso, então, logo, de forma já a expressar a teoria que a gente vai trabalhar. E vamos partir para várias questões. Eu vou passar aqui os slides. Vamos falar de homônimos, parônimos. Vamos ter alguns desafios de questões. Aqui, ó. Vamos falar sobre os quatro porquês, questões sobre os quatro porquês. Se não, o mal com L, mal com U. Então a gente vai ter muitas questões aqui, muita teoria para se trabalhar, de forma bem divertida. Vamos começar pela parte chata. Então começa pelo mais difícil primeiro, que é compreender a nomenclatura gramatical. E não é muito difícil porque o próprio nome já diz muita coisa sobre a classificação gramatical de um determinado termo. Como assim? Quando a gente fala sobre advérbio, por exemplo, qual que é a função principal de um advérbio? Advérbio. Ad é um prefixo aqui latim que significa próximo e vérbio do verbo. Então, advérbio é aquela classe gramatical que em sua origem ela fica próximo do verbo. Lógico que também ela vai modificar o adjetivo e outros advérbios, mas aqui o próprio nome demarca um pouco a que se refere essa classe. Igual ao adjunto adnome, né? Adnominal. Adnominal que fica próximo da classe nominal. E o que se refere ao nominal? Aos nomes. E aqui também, homônimos, que a gente está trabalhando agora, homônimos também se refere a nomes. Esse nimos aqui é uma flexão latina do nomes, do nomine, né?
que é nome. Então aqui homônimos, mimos refere-se a um nome, e homo a igual, semelhante. Então quando eu tenho um composto que é homogêneo, quer dizer que só tem uma substância. Agora heterogêneo, mais de uma substância. 2, 3, 4 substâncias. E parônimos. Parônimos são pares aqui, pares de nomes, parônimos. Então a gente vai estudar cada um deles. E homônimos, eles são então o mesmo nome, são palavras que possuem a mesma pronúncia e a mesma grafia. Pode ser só a mesma pronúncia, pode ser só a mesma grafia. Se é uma palavra que tem identidade com o som ou com a escrita, é homônimo. E se ela tem identidade com as duas, se é o mesmo som e a mesma grafia, nós chamamos de homônimos perfeitos. Muito bem. Então ela pode ser homógrafas, homófonas, heterográficas e heterofônicas. Aí você complicou minha vida, professor. Não tanto, olha só. Homo a gente já viu que é igual. E hétero, diferente. Grafo, de grafema. Expressa aqui a escrita, né? O gráfico, o grafema. E fono vem de fonema, fonologia, fonética, que é a expressão aí do som. Então, o fonoaudiólogo é aquele que trata justamente da pronúncia correta dos sons na fase da alfabetização da criança. Né? Então, fono, fonema, som, grafo, escrita, homo e hétero, igual e diferente. Então, toda vez que aparecer homógrafas, por exemplo, homo, mesmo, grafo, grafema, uma palavra que é homógrafa, um par de palavras que é homógrafo, são palavras que têm a mesma grafia. Então você vai ver as mesmas letras lá, de uma parte e de outra parte. Só que elas serão, por consequência, heterofônicas. E esse heterofônicas está entre parênteses aqui porque não é uma nomenclatura oficial. Ela é possível, mas os concursos vão chamar a maioria das vezes de homônimos homógrafos. Ou homógrafos, né? No masculino e feminino. Ou seja, a mesma grafia. E subtende-se que o som é diferente, que é heterofônica. Senão, só chamaria de homônimo perfeito. Ao dizer que é homógrafa, eu já estou falando que o som vai ser distinto. Como assim? Exemplo. O gosto e eu gosto. Eu gosto do gosto. São palavras diferentes. Um gosto vai estar lá na classificação dos substantivos. Eu tenho meu gosto particular, você tem seu gosto. Essa comida tem um gosto. Então, gosto é um significado de uma palavra. Agora, o verbo gostar não tem nada a ver com o gosto que uma comida tem, por exemplo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São palavras diferentes. Eu gosto já é o verbo gostar. Então, são palavras diferentes, mas que têm a mesma escrita, homógrafas. E os sons diferentes, então heterofônicas. Eu tenho palavras homônimas que são homófonas. E quando eu digo homófonas, é mesmo som. Homo mesmo, fono, fonema, é mesmo som. E por consequência, elas são heterográficas. Elas têm um grafema diferente. Eu vou escrever com letras diferentes. Exemplo, seção, substantivo, seção de terras, a seção de direitos, é o ato aqui de seguir. Seção com dois S é o mesmo som. Falar seção, sessão, é a mesma coisa que você vai ouvir. E seção de parte também é a mesma coisa. Não muda aqui o som é o mesmo. Então, homofono, homófona, mesmo som. Só que elas são heterográficas. Uma seção eu escrevo com C e dois S, C-S-S-A-O, né? Seção, com tio. Então, a seção, o ato de seguir. Ele fez cessão dos direitos. Ele fez cessão do título. Beleza. Sessão de cinema, S e dois S. A sessão de cinema, a sessão da tarde, a sessão de comentários, enfim. Tem vários tipos de sessões aí. E tem a sessão, que é a parte. Então, a sessão do livro.
nesta sessão abordaremos o conceito tal, e nesta outra sessão discutiremos essa análise. Então, nessa parte a gente vai fazer isso, nessa outra parte faremos aquilo outro. São sessões, então, diferentes, partes diferentes. E escreve, então, com cedilha. SE, cedilha, A, tio, O, né? Sessão. Então, cada sessão aqui é diferente, são palavras diferentes, vão cair em sessões diferentes do dicionário, cada uma vai ter sua parte exclusiva lá, determinando significados diferentes também, mas que é o mesmo som. Então, porque essa semelhança de som são homônimos, homófonos. Até agora, deu para pegar? Vamos lá. Então, aqui, homônimos. Homógrafos são palavras iguais em escrita, diferentes em pronúncias. Homógrafo, então, iguais em escrita. O rego, né? E eu rego, verbo. Providência, substantivo, a providência. E ele providencia. Mesma escrita, só que significado diferente. A providência é o que foi providenciado. E ele providencia, verbo. Mudou o quê? O som. Colher, verbo. Eu colho, né? Ele vai colher. E a colher, substantivo. O instrumento que a gente usa para alimentação. Então, são coisas totalmente diferentes. Mas é a mesma grafia. Jogo, substantivo, jogo, verbo. Apoio, substantivo, apoio, verbo. Então, todas essas palavras aqui têm a mesma escrita, só que sons diferentes. Homófonas são palavras iguais então em pronúncia e diferentes na escrita. Ascender. Aqui é a área ascender, subir. E esse aqui, inclusive, são parônimos, né? Palavras parecidas, só que com significados diferentes. Cela, compartimento, e cela, arreio, né? Concertar, harmonizar e concertar, reparar. Mas o mesmo concertar, professor, sim. Tem o concerto instrumental, da harmonização aqui com C, e o concerto da reparação, que é com S. Então, concerto com C é harmonizar, ou é o concerto instrumental, e concertar com S é reparar. Tem o senso demográfico, que é com C, e o senso com 2 S aqui, que é S-E-N-S-O, né? Que é o juízo. Então são palavras diferentes, cada uma vai ter seu próprio sentido, mas o mesmo som. Você ouve senso, senso é o mesmo som. E temos então homônimos perfeitos. Quando a gente fala em homônimos perfeitos, é aquele não somente que vai ter o mesmo som, homófonas, mas também que vai ter a mesma escrita, homógrafa. Então, cara, tem o mesmo som, a mesma escrita, é perfeito, mas sentidos totalmente contrários. Então, o exemplo. Eu caminho, o caminho. Eu caminho, o caminho. Vocês ouvindo isso, ok. Tudo bem, vocês entendem. Mas um gringo que está aprendendo língua portuguesa, ouve isso e fica louco. Porque é o mesmo som, a mesma escrita. Um é a ação caminhar, eu caminho. E o caminho é o local que eu estou criando. Eu tenho aqui o verbo cego, né? Eu cego a terra, eu cego o direito, eu cego o título do verbo seguir. E eu vou cego, advérbio. Eu tenho livre, adjetivo, eu sou livre. E Deus me livre é verbo, livre é verbo. Então, a mesma escrita, a mesma grafia, então, o mesmo som e sentidos diferentes. Um clássico também é o são. São. É o verbo ser, eles são felizes, por exemplo. Tem o são do São Paulo, São Mateus. E tem o são da sanidade. Ele é são. No sentido de ele é sano, ele tem sanidade. Ele é são. Sanidade, eles são felizes.
e São Paulo. Então eu posso aqui falar São Paulo e São Mateus são santos. Olha só que interessante. São Paulo, São Mateus, são no sentido de santo. Santo Paulo e Santo Mateus, né? São, já o verbo ser santos. Então, o mesmo som, a mesma escrita, o mesmo som, né? O mesmo fonema, a mesma escrita, mas 3 sentidos distintos aqui para o são. Ele é São Paulo e São do verbo ser. São então homônimos perfeitos. Mesma escrita, mesmo som e sentidos diferentes, sentidos distintos. Eis aqui a teoria que a gente precisa saber sobre homônimos. Cai na FGV? Sinceramente, você não vai encontrar questões falando sobre isso. Eu só encontrei 4 questões em todos os últimos anos, tratando especificamente dos homônimos. O que ela cobra mesmo é parônimo, porque o parônimo que é a nossa pedra no sapato, né? É o parônimo que a gente erra na maioria das vezes, porque são palavras parecidas e por serem parecidas a gente peca, a gente erra. Tem uma questãozinha aqui, que é essa aqui de 2023, que eu achei conveniente trazer aqui, da Segoki, na Secretaria de Educação de Tocantins, professor de língua portuguesa aqui, letras. Assinala a opção que indica, só para mostrar como é que a FGV normalmente cobra enunciados complicados, que a gente precisa interpretar muito bem e ler com calma os enunciados. Assinala a opção que indica a frase cujo termo sublinhado tem seu significado determinado pelo artigo que o precede, por existir um homônimo com gênero diferente. Professor, já me perdi. Aí tem um financista, um agiota, o capital, trabalho morto, cooperação, um engenhoso sistema, raras vezes o favor faz boa escolha, e o cliente compra pelas razões dele, não pelas nossas. Calma lá, eu me perdi aqui. Vamos parte por parte então. Assinale a opção que indica a frase cujo termo sublinhado, então tem o termo sublinhado, agiota, capital, sistema, favor, tem seu significado determinado, o significado dele é determinado pelo artigo. Que é o artigo? A gente vai ver lá na nomenclatura gramatical, o artigo é o, a, os, as, uma, uns, umas, né? O, a, os, as, uma, uns, umas. E acompanha os substantivos. Então, essa palavra que foi grafada, ela tem seu significado determinado pelo artigo que o precede, que vem antes, então precede, por existir um homônimo com gênero diferente. Então, há uma palavra homônima que tem um gênero diferente. E esse artigo, então, por ser o, vai determinar o sentido, e por ser a, vai determinar outro sentido. É isso que ele está falando, que determinado gênero vai definir o sentido da palavra. Então, eu tenho um homônimo. E uma dessas palavras, então, sublinhadas aqui, tem seu significado determinado pelo artigo. E existe um homônimo, então, para essa mesma palavra, com o artigo em outro gênero. É isso que a FGV colocou aqui nessa questão, mas de uma forma bem complexa. A partir da medida que a gente vai fazendo várias questões da FGV, a gente vai pegando essa manha de ir interpretando as questões dela. E eu falo que não é a coisa mais simples do mundo. Alguém tem alguma ideia aqui de qual substantivo entre agiota, capital, sistema, favor e cliente tem seu significado determinado pelo artigo? Se fosse um outro artigo, ou de outro gênero, né? Iria comprometer o sentido? Iria trazer um novo sentido, um homônimo?
Qualquer coisa pode usar o chat aí, não tenham medo, porque a gente fica aqui pra errar, pra acertar, pra ir aprendendo. A manga foi aqui na B. Então vamos analisar o cliente. Partindo de baixo para cima então. Se eu falar cliente, muda o sentido dessa palavra? Cria um homônimo? Não. O cliente é a mesma coisa. É um substantivo aqui uniforme, é uma forma para os dois. Raras vezes o favor faz boas escolhas. Existe a favor se eu colocar um artigo feminino aqui. Vai determinar o sentido da palavra? Não, nem existe a favor aqui não. Favor é um substantivo exclusivamente masculino. Uniforme é que a gente fala. Só uma forma. Igual um sistema. Um masculino sistema. Masculino não existe uma sistema. Não, é um sistema. Mas o capital, se eu coloco a capital, eu gero um homônimo. Eu gero uma nova palavra. Por quê? Porque o capital significa dinheiro e a capital é a cidade central de determinado estado ou país. Então o capital tem um sentido e ao colocar o artigo a, eu gero o quê? Um homônimo. A capital é o homônimo perfeito de o capital. Capital tem um sentido, capital tem um sentido completamente diferente se eu coloco o artigo o e a. Um não tem nada a ver com o outro. Dinheiro não tem nada a ver com cidade. São coisas diferentes. Então o que foi determinante aqui, o sentido, o significado, foi o artigo. É isso que a questão quis dizer. A manga cercou o ponto aqui. O capital é um trabalho morto. Um financista é um agioca. Um agioca não lugaria colocar o artigo no masculino ou no feminino aqui. Não seria então determinante para o sentido. Beleza. Parônimos então. Parônimos, esse é o ponto-chave para a banca FGV. Ela vai cobrar muitas questões de parônimos. Vamos aqui observar cada uma delas. Trata de pares, então parônimos aqui, ó. Par. Pares de palavras parecidas, ó. Coloquem par, parônimos, parecida, pares de palavras parecidas, tanto na grafia como na pronúncia. Então são parecidas, não é mais igual, como a gente viu lá nos homônimos. Parônimos são diferentes na escrita, diferentes na pronúncia, mas são parecidas. E por serem parecidas, aí que mora o perigo. Porque a gente erra. Absolver é uma coisa e absorver é outra. E muga a palavra tem um som totalmente diferente. Um tem o som L aqui, absolver, e outro tem o som R, absorver, de absorção. Enquanto absolver, a absolvição é você cessar, né, cessar o crime, né, a pena, absolvição. Acidente é uma ocorrência grave, eu sofri um acidente terrível. Agora, um incidente, aconteceu um incidente, já não é grave. Um é com A, outro é com IN, então. São palavras parecidas, e o que o concurso faz? Troca uma pela outra. Aferir é conferir, fazer conferência. E auferir. Auferir é colher, você coletar. Então, se tiver auferir, colher, e aferir, conferir. Cumprimento e cumprimento, isso a gente erra no dia a dia. Ele me cumprimentou. Ele não te cumprimentou. Cumprimento aqui é a distância. Qual é o comprimento da sua casa, por exemplo? 20 metros. Comprimento de OM. Cumprimento já é o som diferente. Cumprimento, aí sim, é o ato de cumprir, de cumprimentar, que é dar as mãos. Aí sim, cumprimentar alguém.
E isso a gente erra cotidianamente. Conjectura. Suposição pode ser também conjectura. A escrita de português de Portugal, né? E conjuntura, a atual conjuntura é o atual momento. E conjectura, você tem alguma conjectura? Você tem alguma análise sobre esse caso? Você tem algum ponto de vista? Descrição e descrição. Outra coisa diferente. Descrição é uma das tipologias textuais, a descritiva. Tem o objetivo aí de fazer uma descrição, utilizando vários adjetivos. Agora, a descrição é ser discreto. É o ato, a qualidade de quem é discreto. Discriminar e discriminar são duas coisas também diferentes. Discriminar é você tirar o crime. Tanto é que tem o prefixo des aqui, quem já estudou comigo. Os morfemas, né? Aqui des, prefixo. É um afixo com nome de prefixo. Des. Aqui, desculpa. Discriminar aqui embaixo, desculpa. Discriminar. Inocentar, absolver. Tirar o crime. Agora, discriminar é distinguir, é fazer a diferenciação, é segregar. Então aqui são coisas diferentes. E eu vejo muitas questões trazer esse discriminar e o gráfico, por exemplo. Despercebido. Passei despercebido. Sem ser notado, desatento, distraído. E esse desapercebido aqui, ó, é estar despreparado, desprovido, é não estar com os recursos necessários. Eu passei desapercebido, eu passei sem os recursos. Agora eu passei despercebido, eu passei sem ser notado. Sem ser notado. São coisas então distintas. E a última, o slide aqui dos parônimos, é importante a gente fazer essa leitura para ir reforçando a memória. Emergir é você sair de baixo e ir para cima. E imergir, da imersão, é você cair para dentro. Fazer submergir, mergulhar. Então você imerge e lá de baixo você emerge. A mesma coisa. Você emigra saindo do seu país. E o imigrante, o imigrar é aquele que entra. Você imigra quando você entra em um outro país. E você emigra quando você sai do seu país. Essa aqui, eminente e iminente, já caiu tantas vezes em concurso que já nem vejo mais cobrar. De tanto que já se cobrou um tempo atrás, as pessoas acham que já decoraram, né? Mas se cair de novo, eminente é aquele que se destaca, uma pessoa notável. Um eminente estudioso. Eu não posso falar um iminente estudioso. Isso o concurso às vezes coloca lá. Iminente pessoa. Não. Iminente é aquilo que está prestes a ocorrer. Um perigo iminente. Então, algo que está já para ocorrer. Agora, eminente é algo que é notável, algo que se destaca. Pessoa eminente. Flagrante e fragrante. Ah, essa aqui é boa. Fragrante, pessoal, é a fragrância, que exala cheiro. Mas quem é preso em flagrante com L, flagrante, ele é o fato que foi visto, né? Pego com a mão na bochecha. A mesma coisa é inflação e infração. Eu cometi uma infração de trânsito. Então, infração, FR, INFR, infração. Agora, inflação é o sobrepreço. O sobrepreço, né? Aumento de preço. Então, o país passa por uma inflação. Infligir e infringir é outra coisa interessante. Você infringe a lei. Você comete uma infração. Infração é o quê? Infringir a lei. E quando você comete essa infração, então você está infringindo a lei e vem
a pessoa que vai infligir uma multa. Aplicar determinada punição, né? Então, infligir, a pessoa que inflige com L é quem está aplicando. A pessoa que infringe com R é quem cometeu o delito. Interessante, né? Trocar R por L muda a palavra. Então são parecidas. Tem a mesma grafia? Não. Tem a mesma pronúncia? Não. Mas é um par que causa dor de cabeça no concurseiro. Porque muitas questões vão cobrar justamente esses parônimos. Está lá em ortografia. As 34 questões de ortografia, a maioria que cai é sobre esses pares aqui. Suar e suar. Suar, o som. E suar, transpirar. Sortir e surtir. Sortir é você derramar. E surtir é ter por consequência. Então, o remédio não surtiu efeito, não teve o efeito que desejavam, não teve essa consequência, não surtiu. E para finalizar, tráfego, tráfego de trânsito, né? E tráfico, que é o comércio ilegal. Isso acho que todo mundo já sabe, né? Mas cai sempre concurso, tráfego e tráfico. Então essa é a diferença, então, entre homônimos e parônimos. Homônimo vai ter a mesma grafia, o mesmo som, que eu deixo tinha uma listinha aqui, ó, acender, por exemplo, com C e acender com S. Mesmo som. A gente não fala ascender, não. É ascender, elevar. Ele teve uma ascensão na vida. Ele ascendeu na vida. Ele se elevou. SC. E acender. Acender a luz. Ligar. Com C. Então são duas palavras aqui diferentes, mas que têm o mesmo som. Homônimos. E o acidente e o incidente? São palavras diferentes. Uma tem A, outra tem I. Então são diferentes, grafia diferente, mas são parecidas. Então esses pares aqui, parônimos. Acento e acento. Acento com C é sinal gráfico, acento com dois S é o acento do carro, mas a descrição e a descrição, descrição é característica e descrição é o recato. Caçar com C cedilha, caçar com dois S. São duas ações feitas aí para animais diferentes. A gente caça com C cedilha o animal na mata e a gente caça com dois S os animais lá do plenário, né? Anula. Mangago e mangato. Mangago de segurança, né? De busca, então apreensão. E o mangato é o tempo que você de vigência de um poder, né? Então são aqui parecidas. Mangago com D e mangato com T. Mas diferentes som, diferente escrita. E o caçar e caçar, mesmo som, escrita diferente, então são homônimos. Senso com C, senso com S, mesmo som, homônimos. Mas suar e suar, palavras parecidas. Então, parônimos, são pares aqui de palavras parecidas. O que importa é a gente fazer questões, então vamos lá. Um desafio aqui, 2023. Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, SE. As opções a seguir apresentam parônimos, palavras com semelhança formal, mas de distintos significados. Assinale a opção que não apresenta parônimos. Então é o seguinte, vai ter várias palavras aqui que têm pares parecidos e uma não vai ser parônimos. Ele quer saber qual que é essa que não é um parônimo. E aí, qual vocês marcariam? A maioria aqui vai ser palavras parecidas com sentidos diferentes. E uma dessas não vai se enquadrar nessa definição de parônimos. Josi foi um ponto. Mas Josi já viu essa aula, então não tá valendo, hein, Josi? Brincadeira.
Mas outras pessoas querem cá também. É bom fazer esses casts. Ó, retificar e ratificar são duas coisas diferentes. Retificar é você corrigir e ratificar é você aprovar. Você fazer a aprovação de algo, né? Você confirmar. Então são coisas diferentes. Retificar e ratificar. São parônimos, parecidas. Um é escrita com E, outra com A. Soar e soar também. Palavras parecidas, sentidos diferentes. Previdência. Previdência é uma organização aí social, né, que busca acúmulo de bens para o futuro você ter um retorno. Então tem a previdência privada, enfim. E a providência, você providenciar. Fazer a providência de algo. São palavras diferentes. Previdência e providência, né, de prover. E o enfarte e infarto é a mesma coisa. Só uma forma diferente de escrita. É uma dupla grafia que a gente fala. E a gente fala tranquilamente, a pessoa sofreu um infarte. A pessoa teve um infarto. Percebeu a diferença? Não, mesma palavra. Mesma palavra, só que com grafias diferentes. Ora eu posso usar E, ora eu posso usar O. As duas são aceitas. Não tem distinção aqui de sentido, é o mesmo sentido. Por ser o mesmo sentido, não são parônimos, porque parônimos são só palavras parecidas com sentidos diferentes. Como enfarte e infarto são palavras aqui com mesmo sentido, já não é mais parônimo. Essa já fizemos. Em 2023, analista técnico assinale a opção que indica a frase em que ocorreu a troca indevida de uma palavra por seu parônimo. Então aqui a pessoa estava escrevendo de boa, ela queria colocar uma palavra, mas sem querer colocou um parônimo, uma palavra parecida, mas que está aqui cumprindo um sentido totalmente oposto ao que ela estava pretendendo dizer. É isso que a questão aqui está pedindo, para a gente encontrar qual dessas alternativas tem esse uso indevido aí de palavra. Que a pessoa se expressou mal ao utilizar um parônimo. Quem não arrisca... Essa aqui tá simples, pessoal. Fazer grande provisão de papel e tinta. Prover, então, né? Provisão é você prover papel e tinta. Beleza. Aquilo que pensamos saber com frequência nos impede de aprender. E uso correto da palavra aprender. Se fosse apreender, aí ficaria incorreto. Aí ficaria incorreto. Aprender. Mas aprender só com um E é você ter o conhecimento. Com todas as outras pessoas, os historiadores são mais perceptivos, pessoas que percebem mais. Ok, perceptivos. Mas graves incidentes ocorreram nas rodovias? Não, incidente nunca é grave. Um incidente, colocar graves aqui é incoerência. Você está cometendo uma incoerência, porque não faz sentido um incidente grave. Se é grave, é um acidente. Um incidente não tem importância, pode ser facilmente resolvido. Então, essa G aqui a pessoa utilizou incorretamente. Ao usar um parônimo, fez um uso indevido, uma troca indevida. Costureira decente. Está correto. Tem o decente, que já seria outra coisa. Tem o decente, que é de decenteira, acredito eu, mas decente está um uso correto aqui, uso adequado.
Então não tem problemas aqui com a E, com a C, com a B, com a A. A gays que é o problema. Questão de número 9 aqui do IBGE 2022. Novamente parônimos. São palavras semelhantes, mas de sentido diferente. A frase abaixo em que a forma sublinhada mostra uma forma de um parônimo homônimo mal empregada é. Pois é, né, Amanda? Então, parece muito fácil, mas aqui ela está acessível. Ó. Novamente, a forma foi empregada de forma mal, né? Mal empregada aqui. Opa, mal com L, daqui a pouco a gente vai ver esse mal. O aumento era tão pequeno que passou despercebido. Ela trabalhava na seção de perfumes da loja. Falou acerca da situação política. Acerca da, a gente vai ver daqui a pouquinho também. Não estou feliz aqui, vou imigrar. Pensou em auferir grandes lucros. Então, algum desses usos aqui está incorreto. Porque em vez de usar uma palavra, a pessoa colocou um parônimo. Uma palavra parecida. Beleza. Essa altura do campeonato vocês já devem ter chegado à resposta. Bem acessível também. B, realmente. A manga tá de parabéns. Sucesso na cerca aí. O aumento era tão pequeno que ele passou despercebido. Então não foi notado, despercebido. É diferente de desapercebido, que aí desapercebido é desprovido, sem os recursos. Despercebido, sem ser notado. Ela trabalhava na seção de perfumes da loja. Seção, parte, na parte de perfumes, que é a seção administrativa, a seção de limpeza. Enfim, ela trabalhou na seção de perfumes. Falou acerca da situação política. Acerca da, sobre. Ok. Tá correto. Não estou feliz aqui. Vou imigrar? Não, imigrar é você chegar no país. E emigrar é você sair. Então aqui está incorreto. Ele colocou imigrar sendo que ele queria emigrar do país, sair do seu país. Pensou em auferir grandes lucros? Sim. Auferir é coletar, ganhar, receber. Agora, aferir seria você confirmar. Então aí está correto. Vamos agora para os 4 cavaleiros aqui do Apocalipse. Os 4 porquês estão sempre aí. Estão sempre em voga nas questões de concurso e na nossa linguagem, como eu falei, né? Por que separado? Porque não há junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Essa tirinha é muito inteligente, né? Ela fala de uma forma a não só trazer os pontos gramaticais, mas falar com a relação da criança com o adulto aqui, né? A criança que faz pergunta, a adulto que responde de forma seca e não sabe o porquê das coisas que responde. Olá, Maria Magdalena. Então, o porquê é separado? O porquê das perguntas que a gente fala, né? Ele é separado, sem vírgula, sem acento aqui. E o porquê da resposta? Aí a resposta do pai é porque não é junto. Aí é junto e sem acento, né? Porquê da pergunta, então, separado, porquê da resposta junto. Mas por quê? Porque no final de frase ou antes do ponto, né? De pontuação, qualquer que seja, ele vai ter que ser separado e com acento. E o porquê, eu não sei. Aí o porquê aqui, ele está substantivado, né? Tem um artigo o antes. Vai fazer com que esse porquê seja substantivo junto e com acento. E outra dica que eu sempre dou para os alunos é colocar por que motivo ou por que razão. Por que motivo, por que razão. Por que motivo, por que razão? Se quando encaixa,
é um porquê separado. Por que motivo é separado? Por que razão é separado? Deu certo? Deu. Então, esse porquê motivo, porquê razão, separado e sem acento. Vamos ter um slide mais próprio para cada um deles. Então, por que razão, por que motivo é o H pergunta. E por que H pergunta, separado sem acento. E pode ser uma pergunta direta, que a gente usa diretamente ponto de interrogação, ou uma pergunta indireta. Com que eu não uso o ponto. Então juro que eu não sei por que eu fiz isso. Percebe que eu tenho uma indagação aqui, ó. Por que eu fiz isso? Eu não sei, é uma indagação. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu tenho uma pergunta aqui, só que em vez de fazer essa pergunta diretamente com um ponto de interrogação aqui no final, por que eu fiz isso? Ele cria uma estrutura em que esse por que fiz isso está subordinado. Então, juro que eu não sei por que eu fiz isso. É ainda uma indagação. Eu posso colocar por que razão eu fiz isso? Sim, coube. Eu juro que eu não sei por que razão eu fiz isso. Por que motivo eu fiz isso? Cabe. Então, o porquê separado sem acento. E o porquê, que refere-se a pelo qual, quando ele é um pronome aqui relativo, porquê como pronome relativo, e pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, ele também é separado e sem acento. O caminho por que passei foi tortuoso. O caminho por que passei. É o caminho pelo qual passei. Foi tortuoso. Esse porquê substituindo pelo qual, ele é separado sem acento. As dificuldades por que passam aquela família. As dificuldades por que passam aquela família. Ó, dificuldades pelas quais passam aquela família. Então, porquês, como eu posso substituir por pelas quais, separado sem acento. E o porquê junto sem acento? É o da resposta. Por que você fez isso? Aí eu respondo, você fez isso porque queria dinheiro. Pois queria dinheiro. É uma explicação aqui, é um motivo, uma justificativa que eu dou. O porquê da justificativa, da resposta, é junto sem acento. Foi embora logo porque estava cansado. Estava muito cansado. Ou é justificativa, ou porquê sendo justificado aqui, né? Esse porquê da resposta, da justificativa, ele é junto sem acento. O mesmo porquê que era separar, que ele vai ter acento quando ele tiver antes de uma vírgula, antes de um ponto, antes de um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Qualquer pontuação que você vê no porquê, ele vai ser acentuado, por uma questão de entonação. Como eu falo, por que você fez isso? Que é uma entonação, e você fez isso por quê? Tem outra entonação bem distinta. Você fez isso por quê? Aí esse porquê tem uma força maior, pelo motivo que ele está no fim da frase. Então agora você soube porquê, certo? Aqui tem uma vírgula, esse porquê tem um acento. Aqui nunca entenderia porquê. Porquê antes do ponto final com acento. E por quê? Porque sozinho aqui, ó, do lado do ponto também, de interrogação, vai ter esse acento. Simples, então. Em tese, sim, mas vamos revisando. E o porquê substantivo? Ele é junto e com acento. Esse substantivo ele pode ter plural, então não sei o porquê, pode ser os porquês. Eu posso falar de um porquê, eu só tenho um porquê a te falar. Aí esse porquê junto com acento. Não, eu tenho dois porquês a te falar. Esse porquês aí com acento. Só vou dar este porquê. Este é um pronome demonstrativo, ele fica ao lado de substantivo. Então toda vez que eu tenho qualquer classe aí que está ao lado de um substantivo, então o artigo o. Está ao lado de sapato. Sim, o sapato. Nome, substantivo. Mas o porquê também é substantivo. E quando é porquê aqui, ele vem com acento. O porquê.
Eu posso que este porquê? Posso. Eu posso que este sapato também? Posso também. Este sapato. Ou este porquê, com acento. Eu posso que dois sapatos? Posso. E eu posso que dois porquês também? Posso. Então, o porquê que é substantivado é junco e com acento. Junco com acento. Então, esses são os 4 porquês. Ao fazer as questões, você vai ver que é simples. É a gente que confunde muitas vezes e tem que ficar relembrando, senão esquecemos, realmente. Aqui, Prefeitura de Caraguatatuba, São Paulo. Professor de língua portuguesa. Assinale a frase em que a grafia do porquê está incorreta. Olha só a dica que ele já deu. O porquê com acento é porque é um substantivo. Tem um artigo O antes aqui. Ó. Então, uma delas vai estar incorreta. O A, o B, o C, o D, o E vai estar incorreta. E alguém tem uma. Já posso dar a resposta? Não vai se arrepender. A Manga falou que é, então vamos ver. Começar a ganhar. Maria Madalena também, Célia, beleza. Se os homens escalam montanhas só porque estão ali, por que não lavam a louça? Então, só porque, pelo motivo aqui, ó, o motivo. Tem uma justificativa, um motivo, uma explicação, porque junto sem acento. Só porque, só por esse motivo aqui, ó. Porque estão ali. Por que não lavam a louça? E esse por que não lavam a louça? É porque da pergunta. Por que da pergunta? Por que motivo? Por que razão não lava a louça? Você colocar motivo, por se conseguir lá colocar razão, então está correto essa. Meus antepassados vagaram 40 dias pelo deserto. Por quê? Qual a justificativa? Porque a resposta aqui, ó, porque mesmo em tempos bíblicos os homens tinham vergonha de perguntar o caminho. Então aqui o porquê da resposta, da justificativa, junto sem acento. Correto? O porquê de eita, sim, tá com acento aqui. O porquê quem tem o acento, como tá aqui no enunciado. Do porquê. De tanto que a gente não conhecer a letra do nosso nacional é a sua extensão e seu vocabulário, ok. B. Por que tanta gente queixa de votar em eleições importantes? Porque da pergunta separada sem acento. Beleza. Só que se esse mesmo porquê da pergunta está no fim da frase, tem que ter o acento. Aí muda a entonação da pergunta. Muda a entonação, tem que ter o acento. Então, porque antes de pontuação, acento na criança. Que aí é incorreta, porque não colocou acento aqui. Essa questão foi de 2024, hein? Recente. Tem outra aqui também de 2024. Prefeitura de São José, São Paulo, São José dos Campos. Também teve uma prova de português para esse... de professor geral para esse concurso. Inclusive, quem ainda não recebeu as provas comigo, só me pedir no WhatsApp, que eu tenho as provas anteriores de cada área. Eu posso entregar para vocês, mas acho que a maioria já recebeu de mim aqui. Assim, uma delas é essa da prefeitura aqui, ó. Você vai ver essa questão lá. Assinale a frase em que a grafia do porquê está correta. Então, o porquê aqui novamente, ó. E ele quer a correta. Se ele quer a correta, a maioria vai estar errado. Vai estar errada e só uma vai estar correta. Você certamente sabe por que acreditar em um Deus. Gostaria de saber por que as pessoas boas dormem melhor. Então aqui tem esse porquê junto, esse porquê separado. Muita luz também é ruim porque não deixa ver.
Amaria saber por que não acreditar em Deus. Deus criou o homem porque ficou desapontado com o macaco. Nossa, quero ler meus olhos ver uma dessas aqui. Será? Ele quer saber a correta. Essa que é difícil. O pessoal falou B, C, B. Vamos lá. Caim que era B, C e a D. Então eu vou começar pela A. Depois a E, depois a. Faça a B, C, D aqui. Você certamente sabe por que acreditar em um Deus. Você certamente sabe por que acreditar em um Deus. Esse por que acreditar em Deus? Não tem uma indagação aqui? Por que acreditar em Deus? E cada vez que eu coloco motivo no lado por quê? Por que motivo? Por que razão acreditar em Deus? Não faz com que esse porquê seja correto? Sim. Toda vez que eu tenho aqui o porquê, e eu posso falar por que motivo, por que razão, é um porquê de uma indagação, de uma pergunta, e tem que ser separado sem acento. E essa A também, ó. Você certamente sabe por que acreditar em Deus. Por que motivo, por que razão acreditar em Deus. Então levanta a bangueirinha para essa A. E vamos ver por que a B, C, D e E estaria incorreta então. Gostaria de saber por que motivo, por que razão as pessoas boas dormem melhor. Novamente. Por que motivo? Por que razão as pessoas dormem? É o porquê da indagação. Por que as pessoas dormem melhor à noite? É uma indagação sendo feita de forma indireta aqui. Lembrando que a indagação, a pergunta não é só direta, existem perguntas indiretas. Eu posso falar na cara, Katiane, qual é a sua idade? Aí pergunta direta. Ah, eu gostaria de saber qual é a sua idade. Aí não tem uma pergunta direta, já foi feita de forma indireta, sabe? Mas a indagação é a mesma. Ou as pessoas gostariam de saber qual é a sua idade, enfim. Então aqui, esse porquê da pergunta, né, da indagação, pode acontecer em frase sem ponto de interrogação. É o que aconteceu aqui na A e na B. Por que motivo, por que razão? Então, essa B pode ficar assim junto? Não. Não é um porquê da justificativa aqui, eu estou dando uma resposta. Gostaria de saber por que é uma resposta? Não. E o porquê junto sem acento é o porquê da resposta lá. Isso aqui não é uma resposta, é uma pergunta, é uma indagação. Muita luz também é ruim porque não nos deixa ver. É ruim por quê? Porque não nos deixa ver. Aqui é um porquê da resposta, é justificativa. Então deveria ser junto e sem acento. Porque junto e sem acento. Amaria saber por que não acreditar em Deus. Por que motivo, por que razão não acreditar em Deus? Por que motivo? Por que razão? Como tem esse por que motivo, por que razão? Separado e sem acento. Esse porquê separado com acento, ele tem que estar ao lado de uma pontuação, ou no fim da frase. Ao lado de uma pontuação, ou no fim da frase. Deus criou o homem porque a justificativa da resposta, né, ficou desapontado com o macaco. Aqui esse porquê deveria ser junto, o porquê da resposta é sem acento. Para que esse acento aqui tem que ter um o, este, precisa ter alguma classe aqui que substantive esse elemento. Como não tem o porquê aqui, nosso gabarito realmente fica com a letra A. Você certamente sabe por que motivo, por que razão acreditar em Deus. Está correto. Restante, todas erradas. Interessante. A gente está pegando um jeito. Toda vez que a gente faz uma questão a mais, a gente pega
o jeito, ver uma nova faceta da forma de se cobrar essa questão. Já não foi mais tão fácil essa aqui, envolveu um pouco mais de raciocínio nosso, mas fica tranquilo que com essas aulas que a gente está tendo, com essas resoluções de questões, e também com as questões adicionais que eu vou fazer ao fim de semana, gravar para vocês, como eu estou gravando a aula, vai ficar mais fácil ainda. A frase em que a grafia da palavra sublinhar está correta é. Então, porque agora tem que estar correto. Vai estar um monte de errado novamente, e um desses porquês estará correto. O motivo por que as pessoas culpam os outros. Eu sei que o amor é indispensável, mas não sei por quê. Por que o país não conseguiu superar as dificuldades da pandemia? Por que o país não conseguiu superar as dificuldades da pandemia? É uma pergunta aqui. Os jornais não informaram, mas por que ninguém quer saber? Devemos trocar os pneus porque estão gastos. Interessante. Interessante. Você tá indo muito na G de Deus, Maria. Vamos com calma aí. O pessoal ficar entre a B e a G. Com calma. Vamos lá. Então, o motivo por que as pessoas culpam os outros. Lembra que o motivo pelo qual. Como eu consigo substituir por quê? Pelo qual, pela qual, é aquele porquê separado e sem acento. Aqui, ó. Porquê com pelo qual, né? Pronome relativo. O caminho por que passei. O caminho pelo qual passei foi tortuoso. Então, o motivo por que as pessoas culpam, o motivo pelo qual as pessoas culpam também. Deveria ser, então, esse porquê separado sem acento. Tá errado essa A, que é o momento. Vamos para B. Eu sei que o amor é indispensável, mas não sei porquê. Não sei porquê. Olha esse porquê ao fim de frase e ao lado de uma pontuação. De um ponto e vírgula aqui. Lembra-se que o porquê antes da pausa e fim de frase, ou seja, antes de uma pontuação, antes de uma vírgula, antes de um ponto, antes de um ponto de interrogação, ele é separado aqui com acento. Aqui aconteceu a mesma coisa, ele está ao fim de frase, tá? Tá antes de uma pontuação? Também. Então, pelos dois critérios, a gente marca essa B como sendo correta. Nosso gabarito letra B. Por quê? Porque esse porquê separar com acento está no seu local gravítico, ao fim da frase. Por que o país não conseguiu superar as dificuldades da pandemia? Esse é o porquê motivo, porquê razão. Porquê motivo, porquê razão. Esse aqui separado sem acento. Cada vez que eu tenho o porquê da pergunta, eu consigo contestar o porquê motivo, porquê razão. Ele tem que ser separado e sem acento. Os jornais, em caso de erradas, que os jornais nos informam mais porque nem tudo é sabido. Esse porquê junto com acento tem que estar ao lado de o porquê, um porquê, os porquês, este porquê, enfim. Esse porquê junto com acento tem que ser substantivado, né? Não é o caso aqui. Se tivesse não informa mais o porquê, aí tudo bem, aí estaria correto. Então, aqui não está correto. E devemos trocar pneus porque estão gastos. Aqui é o motivo, né? A justificativa, a resposta. Porque estão gastos. Pois estão gastos. Esse porquê que é a resposta é junto e sem acento.
e aqui foi colocado separado. Olha só, essa questão foi interessante, Camilo. Estou gostando das questões de FGV, que ela realmente exige que a gente faça essa reflexão, né? Fique olhando questão por questão, conheça as regras. É uma questão bem elaborada. E os finais aqui, os últimos elementos que a gente vai explicar, a ortografia tem o senão junto e o senão separado. O senão junto, ele é caso contrário, a não ser, exceto, mas sim. Ou seja, é uma exceção, é uma questão de exclusividade, né? Eu tenho esse caso contrário, a não ser em que eu trago aí uma questão de exclusividade, eu esqueci a outra palavra para isso. E de inclusão, né? De inclusão. A não ser, mas sim, exceto. Eu incluo a pessoa ou excluo ela, né? Exclusão ou inclusão. Então, toda vez que eu posso substituir esse senão por caso contrário, a não ser, exceto, ele vai ser esse senão junto. E o senão separado é a condicional. Se não excluir, se excluir, beleza. E se não excluir? Ah, se ela chegar, nós vamos ao parque. Se não, se não chegar, entendeu? Se não, condicional. Caso não chegue, se não fossem meus amigos, aqui é o siga condicional. Essa aqui é mais complicadinha. Nada pode derrubar minha confiança, senão as palavras. Esse não, a não ser as palavras, exceto as palavras. Nada pode derrubar minha confiança, a não ser, exceto. Estude, senão será aprovado. Caso contrário, será aprovado. Então, esse senão pode ser substituído por caso contrário. Não pode separar. Escute, se não será aprovado, não. Mas se não estudar, aí eu tenho uma condição aqui, ó. Aqui é a condição. Agora, se não será reprovado, é meu agenga aqui, ó. Caso contrário, será reprovado. Não quero seu amor, senão sua amizade. Mas sim sua amizade. A não ser sua amizade, eu não quero seu amor. Exceto, a não ser, mas sim sua amizade. Então aqui esse senão de exclusividade, né? Você exclui no sentido de dar exclusividade às coisas, entende? Senão as palavras. A não ser as palavras. Aqui a não ser sua amizade. Poderia colocar a não ser. Aqui a não ser. Não quero seu amor, a não ser sua amizade, exceto, ou mais sim, sua amizade. Ele apontou não somente um senão, mas vários senões. Esse senão aqui é o senão do problema, né? Vários senões, vários problemas, várias falhas. E eu tenho o senão separado para indicar aqui a frase, a oração subordinada substantiva, uma conjunção integrante. Ó, ele perguntou se não iríamos à festa. Ó, ele perguntou se iríamos à festa. Beleza. Ele perguntou isso. Ele perguntou o quê? Se iríamos à festa. Ele perguntou se você estava bem. Se você estava bem. Beleza. Mas ele perguntou se não iríamos à festa. Aqui eu já tenho um se não separado. Perguntei aos alunos se não gostariam de estudar. Aqui é uma pergunta, ó. E esse se não, esse se é uma conjunção integrante que vai iniciar uma oração subordinada, substantiva e tal. Mas a gente vai estudar isso mais profundamente em sintaxe. Esse se é conjunção integrante. Beleza. Vamos fazer questões que fica mais simples de entender esse tema. 2024, Prefeitura de São José dos Campos, Guarda Civil. Assinale a frase em que houve troca indevida entre senão junto e senão separado.
Lembrando que senão junto pode ser substituído por caso contrário, a não ser, exceto e mais sim. Crer somente no que é possível não é fé, senão simples filosofia. Ensina-me a vencer, se puderes, senão, ensina-me a perder bem. Só poderei jogar se não chover. Só houve um senão no show, o atraso do artista. O segredo de manter jovem é viver honestamente, comer com parcimônia e não mentir senão sobre a idade. Todas estão corretas. Só uma está incorreta aqui. Bem, muito bem, muito bem. Não teve um corajoso aí, mas eu vou dar a resposta então. Crer somente no que é possível não é fé, senão simples filosofia. A manga marcou a C. Provavelmente está certa. Crer somente no que é possível não é fé, senão, mas sim. Pelo contrário, né? Simples filosofia, pelo contrário, caso contrário. Então, senão, simples filosofia. Ensina-me a vencer, se puderes. Se não puderes, aqui tem o verbo implícito, né? Se puderes. Se não puderes, esse se não é condicional. Não separa. Desculpa, separa, né? Não deixa junto. Se não puderes, tem que separar. Aqui também só poderia jogar se chover. Se não chover. Separado. Na condição de se, caso não chova. Se não chover. Aqui está erradíssimo. Tá no nosso gabarito. Vai crescer. Só houve um senão, no sentido de só um problema. Só uma falha no show. O atraso do artista. O segredo de se manter jovem é viver honestamente, comer com parcimônia e não mentir sobre, senão, a não ser, né? A não ser exceto sobre sua idade. A não ser exceto. Então, esse senão está correto. Vamos aqui para uma de 2023. Assinale a frase em que houve troca indevida entre senão e senão. A mesma ideia. E já vou mais direto, ó. O único senão da prova, esse único senão é o quê? Substantivo, problema. O único problema, falha da prova, era a presença de quesitos muito longos. Só ocorrerá a prova de ciclismo se não chover. Ok. Fará a prova, se não ficará arrependida. Faça a prova, né? Fará a prova. Se não, caso contrário, ficará arrependido. Caso contrário, comprará um carro novo se não tiver problemas econômicos. Se tiver problemas, não compra. Se não tiver problemas, compra. Correto. Ninguém, senão ela, senão quem queria ser junto aqui. Por quê? Porque no sentido de a não ser ela, exceto ela, esse a não ser, exceto que traz uma exclusividade, senão junto. Esse está errado, então. Nosso gabarito. Umas questõezinhas finais aqui. Mal com L, mal com U. Um memezinho aqui pra gente. Como que muita gente confunde mal com mal, resolvi desenhar aqui. Lobo mal. Esse Uzinho do mal aqui, ó. Ele pode facilmente virar um O, virando lobo bom. O contrário de mal é bom, o caráter. Agora, lobo mal com L, ó, essa perninha do L, vira facilmente um E, que é o bem. O lobo está bem e o lobo está mal. Esse mal e esse bem, então, advérbio. Enquanto lobo mal com O e bom com O, refere-se a adjetivo. Então, essa é a distinção que a gente pode fazer entre lobo mal e lobo mal. Mal, com L, é um substantivo, ele nomeia, ou um advérbio, indica a circunstância. Então, o mal que a televisão me fez. A televisão me fez mal. Mas aqui eu tenho o mal, né? O artigo. E mal aqui é o nome, substantivo que eu dou.
E eu posso substituir por o bem que a televisão me fez. Eu posso falar o bom que a televisão me fez? Não. Então esse mal está correto. Dormi mal a semana toda. Posso falar dormi bom a semana toda? Não. Dormi bem a semana toda. A pessoa fala mal. Então, a pessoa fala bem. Posso falar a pessoa fala bom? Não. O contrário de mal é bem. E o mal de Parkinson aqui também. O artigo substantivando mal, dando um nome, né? Mal de Parkinson. E o mal de qualidade, de caráter, função de adjetivo, qualificar. Ele é um mau aluno, ele é um bom aluno. Aí o bem não entraria, né? Ele é um bem aluno, não existe. Tem um amigo que é muito mal, que é muito bom. Os mal... Aqui tem uma última frase, né? Mal toquei no assunto. Ou eu bem toquei no assunto. Poderia também. Eu bem toquei, mal toquei, enfim. Mal toquei no assunto, os maus da humanidade aqui, ó. Os maus da humanidade aqui, no sentido adjetivo, né? Beleza. Vamos lá. Assinale a frase em que houve troca indevida entre mal e mal. A mesma prova lá que teve para professor também, não. Não. Assinale a frase que houve troca indevida entre mal. Ao mesmo tempo direi ao diabo que não tente nos levar para o mau caminho. Mau caminho com L. O mal com L, professor, tem esse L aqui que pode virar E. Virando um bem. O bem caminho? Ele está me levando para o bem caminho? Não existe, né? Não. Então esse mal com L está erradíssimo. A gente já olhou de primeira. Já vimos de primeira. Bateu o olho mal. Tem que ser aqui com U. Mau caminho. Aí pode ser, porque eu poderia substituir por bom caminho. Ou bom caminho. Então muita gente me chama de cowboy, mas nunca compreendi o que há de mal em ser cowboy. O que há de bom em ser cowboy. O que há de bom, o que há de mal. Pode ser o que há de bem em ser cowboy. Não, aí não faz sentido. Se a agricultura não for bem, a inflação vai mal. Se ela não for bem, se ela não estiver indo bem, Lago Lobo mal, né? Ela vai mal, a inflação vai mal. Correto. Bem e mal são antônimos aqui. Mal o governo escalou-se, começaram as cobranças. O governo bem escalou-se aqui mal e bem poderia ser trocado. Não há mal que dure para sempre, não há bem que dure para sempre. Correto. Então assim que a gente pode, é um macete que a gente tem para resolver correto esse tipo de questão. Troca pelo seu antônimo. E o último slide aqui para a gente fechar essa aula com chave de ouro. O mais, pessoal, esse mais é o meu terror. Porque o pessoal erra bastante. Mais e mas. Mas com S, conjunção adversativa. E o mais, adição, né? A intensidade. Sou mais feliz, intensidade. Dedique mais tempo à sua esposa. Sou mais feliz quando estou com você, mas você nunca escaque. Esse mas, oposição, um contraste. Porém, você nunca está aqui. Dedique mais tempo à sua esposa. Mas também, dedique ao estudo. Então, mas com AS. E mais, com I aqui, S, é advérbio, é mais. E, finalzinho, acerca de, e acerca de. Acerca de, já vimos em uma das questões lá, é sobre, falamos sobre, a respeito de futebol. Acerca do fato, sobre o fato, não há argumento, né? Não darei minha opinião. Então esse acerca de com acerca junto. Acerca de, aqui é tempo decorrido, do passado. Há cerca de uns anos venho estudando. Há cerca de 10 anos que eu me mudei. Há cerca de 10 anos.
Aqui, há tempo decorrido no passado. E aqui verbo haver, ó, há cerca de 20 mil pessoas. Aqui existem cerca de 20 mil pessoas. Esse há de constatação, né? De haver aqui. E esse há cerca de, professor? Separado. Como separado? Com o há. É proximidade para o futuro, é tempo próximo para o futuro ou distâncias. Então, há cerca de 10 anos passado. Estou há cerca de um mês para a prova, futuro. Então, a distância de mim para o futuro aqui, ó. Há cerca de um mês. Agora, daqui a um mês, fiz a prova, agora como futuro. Há cerca de um mês. Aí há cerca de com H, eu já como futuro, eu estou falando do meu passado. O tempo que corri do passado aqui é o presente. E o há cerca de é do presente falando do futuro. Beleza. O mar fica a cerca de 50 metros da praia, da pousada. Então é só distinguir esse há cerca de, a maior dificuldade mesmo é esse há cerca de tempo passado e há cerca de tempo futuro. O restante, acerca de, juntinhos aqui, é sobre, né? E eu recomendo usar acerca de na redação, né? É chique. Esses são os conteúdos que a gente iria estudar hoje. Agora eu posso compartilhar para vocês esse material. Eu dou de manhã, mas eu falo, não, é melhor compartilhar de noite. Para o pessoal acompanhar também as resoluções, né? Acompanhar a teoria. E vou compartilhar agora com vocês o nosso raio-x da banca. Mostrar o que a gente resolveu hoje. Eu peguei alguma dessas 34 questões aqui, ó, que eu vou projetar para vocês. Aí está projetando. De ortografia. Essas questões de língua portuguesa aqui caíram em 2024, é o nosso raio-x, vocês já têm esse conteúdo, né? Ortografia, que é uma sessão aqui de 34 questões em 2024. Não é muito relevante, mas a gente precisa saber por quê. Pode cair uma questão na prova. Enquanto a interpretação vai ocupar aí 8, 9 questões na prova, né, a maioria, uma delas aqui vai ser pode ser ortografia. E se cair, a gente precisa estar preparado. Porque uma questão ela é valiosa, né, na pontuação final. A gente vai estudar semana que vem, então, pontuação e ortografia oficial, que é uma subseção dessa ortografia aqui. Não, desculpa, a acentuação que a gente vai estudar. A acentuação. Aqui é a acentuação. Caíram 15 questões. Não é muito expressivo também em 2017, mas é importante fazer mesmo assim, né? Então, de 40 provas, cair 15 questões. Não foram todas as provas que cobraram. Mas é bom a gente se preparar. E tem um cronograma lá também, que vai definir as próximas aulas. E essa aula já está gravada para vocês. Espero que a qualidade esteja boa para vocês reverem. Vou compartilhar o slide com vocês. Lembrando que a contribuição do grupo pode ser feita até sexta-feira, né? Mas quem quiser já fazer a contribuição por agora, já ficou convencido de que vale a pena manter no curso, né? Continuar estudando durante todas as férias, eu compartilho já o meu QR Code com vocês aqui. E desejo já uma ótima noite. Pode contar comigo nessa preparação para a FGV. É uma banca um pouquinho mais complicada, mas fazendo esses estudos, essas resoluções de questões, teoria e gravações extras que eu vou fazer ao longo da semana, vocês vão ficar sempre preparados para a prova. Não, eu vou colocar no Drive pessoal, essa aula. Vai ter acesso aí durante uma semana, 2 semanas, vou ver certinho. Aí a contribuição do grupo para as 30 horas aulas que a gente vai ter. Ela vai ser de R$130, mas pode ser pago R$90 agora para português, né? E lá em janeiro, R$90 para matemática. Que vão ser feitos pagamentos então em 2 meses, ou um pagamento único, com a maioria que tem feito, de R$130, que aí já garante tanto dezembro como janeiro, né?
Deixa eu liberar o áudio aqui para vocês, caso tenha alguma pergunta. Então, Juan, Sim, a gente viu que tem 34 perguntas de ortografia. sim. Você tem essas perguntas? Tenho e vou Pode compartilhar disponibilizar. Eu vou disponibilizar e fazer a gravação delas no fim de semana. É porque a gente não pode ir com uma recarga, a gente tem que ir aos poucos para ir revisando. O processo de conhecimento a gente aprende aqui, aí a gente pega esse mesmo slide e revisa amanhã. Aí no fim de semana a gente faz questões, porque se a gente pega toda a carga e estuda de primeira, não é muita inteligência, senão a gente esquece no futuro. Agora se a gente vai repartindo aos poucos e na medida correta, pode ter certeza que vai gravar na sua mente de certa. É isso, pessoal. Agradeço. Então, vai ter a gravação de essas 34 questões resolvidas. E agradeço a participação de vocês que estão então, se propondo, né, esse desafio de estudo nessas férias. Nem todos os professores estão desempenhados em se preparar. Muitos vão desperdiçar as férias inteiras aí só no descanso. Descanso é importante, mas a estabilidade vai dar o maior descanso possível para a gente, né? Não podemos perder essa oportunidade. Boa noite, Maria. Boa noite, pessoal. Gratidão aí pela presença.